Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na terça-feira, dia 3 de junho, para quarta-feira, dia 4 de junho, dia que arranca a Final Four da Liga das Nações. Vamos ter Alemanha-Portugal na Liga das Nações e no outro jogo, amanhã, na quinta-feira, Espanha-França. O jogo vai ser jogado. Os jogos vão ser jogados na Alemanha, a Final Four vai ser na Alemanha, portanto vamos jogar fora de portas, literalmente. Em relação a um pequeno recap, só podemos falar aqui de domingo, segunda e terça-feira não se passa nada, pelo menos nos campeonatos que nós gostamos mais de trabalhar. Foi um domingo extraordinário, veio o over 2,5 no Brian contra o Sandfjord, não veio o gol em ambas as partes no Rosenborg, veio o gol em ambas as partes no Vizela AVS, veio ambas marcam no Cruzeiro Palmeiras, nossa primeira aposta do Brasileirão nesta temporada, e depois fizemos aqui uma múltipla, uma brincadeira, o Festival de Golos de overs 1,5, que veio uma múltipla com um modo de 4.90. Para isso, e se quiserem estar a par dessas apostas todas, o Telegram está na descrição, é totalmente gratuito. Antes de arrancar para o jogo de Portugal-Alemanha, já sabem, craque das camisolas, estamos aqui com Portugal, camisola principal de Portugal para estas próximas competições, novo equipamento aqui da Puma. Craque das camisolas, o link está na descrição, usem o código BIGMAC10 em Caps Lock para terem 10% de desconto e portes grátis, já sabem, Bet7 e MyBest com o código BIGMAC, e na Bet7 novamente, quarta e quinta-feira, ou seja, os dias da Final Four da Liga das Nações, vamos ter outra vez a campanha deposite. Se quem tiver conta com o código BIGMAC, ou quem não tiver, criar uma conta com o código BIGMAC, se depositar 50 euros, recebe 100 euros, ok? Não é em bónus, não há rollovers, não há nada, recebe, depositas 100, ficas com 100 euros de saldo real, ok? E é isso, maldinha. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, isto é um canal de apostas esportivas, portanto, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem aqui, isso ajuda-me imenso. Sempre chegando aos 1600, pelo menos, e o meu objetivo é chegar aos 2000. Agora sim, um bocadinho mais realista, vamos tentar chegar aqui aos 2000 subscritores até ao mês de julho. Portanto, arrancando agora sim com o jogo da Alemanha contra a equipa de Portugal, temos uma Alemanha a 1.85, temos Portugal a 4.10, over 1,5 a 1.22, over 2,5 a 1.73, ambas marcam a 1.60 a 1.65 e golos em ambas as partes a 1.68. Esta odd vai descendo aqui um ou outro dia, que eu acredito que amanhã que amanhã esteja um bocadinho mais baixa a odd do gol em ambas as partes. Já lancei no Telegram hoje, porque com essa ideia da amanhã estar um bocadinho mais baixa, o gol em ambas as partes 1.70 no jogo da Alemanha contra Portugal, e parece-me uma boa odd. Falo disto, já vou falar mais em concreto porquê. Em relação ao jogo de amanhã, aqui diz injury, Marc-André ter Stegen, mas à partida vai ser o jogador titular. A equipa da Alemanha não tem Jamal Musiala, a equipa de Portugal ficou de fora o Nuno Tavares, de resto é uma equipa, está uma equipa completa. Nos últimos 10 jogos da equipa da Alemanha tem aqui apenas 4 empates, digamos assim, e o resto são vitórias. Marcou em todos os últimos 10 jogos e na Liga das Nações não tem qualquer derrota. Do lado de Portugal, nos últimos 10 jogos tem uma derrota e 4 empates. Perdeu contra a Dinamarca, na Dinamarca no jogo antes dessa Final Four da Liga das Nações, empatou contra a Croácia e Escócia na Liga das Nações e teve 2 empates seguidos no último europeu. Em relação há uma situação que me deixa sempre aqui um bocadinho reticente, que é a qualidade efetiva da seleção nacional, que é inequívoco que a seleção nacional tem excelentes jogadores. 4 deles venceram a Liga dos Campeões agora, 3 titularíssimos e 1 que tem muitos minutos, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos. Portugal tem ainda Ruben Dias, tem o Diogo Costa, tem o Inácio, ou o António Silva, tem no meio campo ainda tem o Palhinha, tens o Bruno, tens o Bernardo, o próprio Cristiano, o Jota, o Pedro Neto também fez uma excelente temporada no Chelsea, ou seja, é inequívoca. Trincão, Pote do Sporting, que foram campeões, que também fizeram o Trincão, o Pote pouco fez na época, fizeram uma excelente temporada.
Ou seja, é inequívoco que a seleção portuguesa tem muito talento individual, já com alguma experiência. Não é só uma fornada nova dos jogadores que está a aparecer. O Diogo Costa já está na seleção há muitos anos, há alguns anos. O Ruben Dias há muitos anos. O Inácio vai estando. O Nuno Mendes também já está há alguns anos. O Vitinha também. O Vitinha e o João Neves são mais novos um bocadinho aqui, mesmo num contexto de seleção, mas são jogadores também com muita experiência. Portanto, não estamos a falar de canalha, não estamos a falar de uma equipa jovem que tem muito para evoluir. Estamos a falar de uma equipa competente, com muito talento individual e supostamente deveriam ter talento coletivo, que é coisa que, isso é que eu estou aqui a falar, que é coisa que infelizmente a Seleção Nacional não vai tendo. Portanto, é verdade que a Seleção Nacional vai sempre fazendo o seu papel, ou seja, passou a fase de grupos da Liga das Nações, vai vencendo os amigáveis, as qualificações são feitas tranquilas, depois chega uma competição grande, passa a fase de grupos e perde na primeira ou na segunda ronda, é o normal de Portugal. Existe-se um bocadinho mais nestas gerações, na geração de Fernando Santos após Euro 2016 e nesta geração de Roberto Martínez. Não se exigia se calhar tanto na altura em que o Ronaldo andava a carregar os Postigas e os Almeidas e os Miguel Veloso da vida, e os Macoculas e os Lietzen já com 40 anos, e o Diego Sousa e por aí fora. Se calhar exigia-se nessa altura um bocadinho, e era um bocadinho injusto, mas agora tem que se exigir, e é perfeitamente justo porque de facto a seleção portuguesa tem mais do que talento, mais do que qualidade para ter aqui outro tipo de rendimento. E olhando aqui para o histórico de Portugal, eu até vou aumentar isto aqui para 20 jogos, para os últimos 20 jogos, para se perceber aqui uma situação. O histórico de Portugal é interessante. Nos últimos 20 jogos perdeu 4 jogos. Aqui a questão é que contra quem é que a equipa de Portugal perdeu ou contra quem é que a equipa de Portugal jogou, digamos assim. A equipa de Portugal tem aqui 2 derrotas em amigáveis em 2024, perdeu contra a Eslovénia e contra a Croácia, e os outros amigáveis foi contra a Irlanda, Finlândia e Suécia. Não joguei, tenho a ideia que o Jóqueres até fez aqui os 2 golos, ou marcou um dos golos. Ou seja, em questão de amigáveis, a seleção de Portugal nunca é muito exigente, e se calhar a equipa mais forte foi a Croácia e perdeu. Depois entramos aqui no Europeu. A seleção venceu a República Checa com um gol mesmo a acabar do Francisco Conceição e defrontou a Turquia, onde até fez um bom jogo, mas o resultado foi um bocadinho enganador e o resultado foi feito bem cedo na primeira parte. Perdeu contra a equipa da Geórgia fora de portas no Europeu, no último jogo do grupo, mas já tinha a qualificação garantida em primeiro lugar. Acabou por rodar aqui um bocadinho a equipa, mudou a formação e acabou por perder. Até deu de barato aqui esta derrota, mas depois tem 2 jogos, um super acessível contra a equipa da Eslovénia, onde o Diogo Costa faz uma defesa incrível que leva o jogo para penaltis, e aí safamos-nos nos penaltis. Depois jogamos contra a França e aí já não nos safamos nos penaltis, mas são 2 jogos contra uma das equipas muito acessível e outra uma equipa mais difícil que nós, não conseguimos vencer. Depois na Liga das Nações arrancamos bem com 3 derrotas, mas tudo vitórias, aliás, dificílimas. Vencemos a equipa da Croácia por um golo, vencemos a equipa da Escócia por um golo, os 2 jogos em casa, e na Escócia começamos a perder e só demos a volta muito perto do fim, e depois vencemos a Polónia, também num jogo um bocadinho apertado, não jogamos tão bem como este 3-1, ainda assim dos 3 foi claramente o melhor jogo. Depois, quando tivemos que jogar fora de portas, na segunda fase da Liga das Nações, empatamos na Croácia, empatamos na Escócia e depois goleamos a Polónia em casa, num jogo também um bocadinho estranho, porque 1-0 na primeira parte, onde fizemos um jogo muito morno, e depois na segunda parte fizemos golos com fartura. E foram os 6 golos, foram todos mesmo na segunda parte. Depois os tais 2 empates contra a Croácia e contra deixa-me ir aqui outra vez ver, contra a Croácia e contra a Escócia, 2 jogos fora de portas, foram 2 jogos horríveis da equipa de Portugal. E depois arrancamos para os quartos de final desta Liga das Nações, onde perdemos e fizemos uma exibição horrível contra a Dinamarca fora de portas, e em casa vencemos no prolongamento com uma masterclass, entre aspas, do Trincão, que entrou e conseguiu resolver o jogo, mas foi um jogo horrível da seleção portuguesa novamente. Nós não conseguimos fazer jogos muito competentes, é raríssimo ter um jogo que nós olhamos para a seleção e dizemos foda-se sim senhor, e acaba mesmo por olharmos para aqui, para este histórico, e de facto é um histórico interessante de Portugal, porque tem poucas derrotas e poucos empates, mas o que é certo é que nós, nestes últimos 20 jogos, jogamos apenas contra uma seleção que é mais forte do que nós, que é a equipa da França, ou pelo menos equivalente, eu acho que é mais forte. E mesmo assim, nós não conseguimos ter um registro
tudo verdinho ou com um ou outro empate. Tudo o que seja um bocadinho de jogos mais exigentes, a seleção portuguesa tem tido muitos, mas muitos problemas. Portanto, olhando para o mercado, olhando para o da Alemanha, a jogar em casa, mesmo sem Musiala, a 1.85, contra Portugal a 4.10, há muita gente que olha para a seleção de Portugal e se calhar pode ver aqui um bocadinho de valor para o lado português. Na minha opinião, as odds estão ou justas ou até com algum valor para o lado da Alemanha. A Alemanha 1.85 para mim é um modo interessante para quem quiser ir em simples. O 1x a 1.22 para mim tem imenso valor. O over 1,5 a 1.22 também. São duas equipas que fazem golos. A equipa da Alemanha marcou nos últimos 20 jogos, marcou em 18. Apenas não fez golo contra a Ucrânia e contra a Ucrânia e contra a Áustria em amigáveis há 2 anos. Portanto, é uma equipa que faz golos com muita regularidade. E mesmo a equipa portuguesa é uma equipa que tem esse talento para fazer golo. Mas a Alemanha estando a vencer por 1-0, acredito muito mais pressa num 2-0 do que num 1-1. Portanto, over 1,5. Não vos vou falar tão assertivamente do jogo do ambas marcam 1.65 porque parece um modo bem mais justa, e vou-vos falar do gol em ambas as partes a 1.70, está a 1.68. A odd vai descendo aqui um tique, se calhar por dia, mas acredito que amanhã a odd poderá estar ali perto de 1.60, porque acredito que a odd deixa um bocadinho no dia do jogo. Portanto, o que eu vos falar para este jogo, over 1,5, ou seja, 2 golos no jogo, gol em ambas as partes a 1.68, a Alemanha a vencer 1.85 e 1x para a Alemanha. Se quiserem ser aqui um bocadinho mais cautelosos, temos a Alemanha para qualificar a 1.44, porque mesmo se a Alemanha não vencer nos 90 minutos, depois no prolongamento e mesmo nos penaltis terá o fator casa. Eu sei que Portugal tem um excelente guarda-redes de grandes penalidades, mas eu não consigo mesmo confiar na seleção portuguesa, principalmente neste tipo de jogos, e acho que até é um bom banho de realidade se Portugal ser eliminado já para a Alemanha, e acredito mesmo que o espanhol, o Martínez, saia no final desta Liga das Nações, sendo pelo menos eliminado precocemente, entre aspas, aqui nas meias finais da Liga das Nações. Lembrando que depois ainda há um terceiro e quartos para serem jogados, mas vocês já sabem que isso interessa muito pouco. Portanto, tudo falado sobre o jogo da Alemanha contra Portugal. Não estou nada confiante com Portugal, apesar de estar aqui com a camisola vestida. Por falar em camisola vestida, craque das camisolas, link na descrição. Código BigMac10 em caps lock para terem 10% de desconto e portes grátis. Bet7 e MyBest também são as parceiras do canal. Os links estão no Telegram. Subscrevam o canal, metam um like e comentem aqui, isso ajuda-me imenso. Vamos lá tentar chegar aos 2.000 subscritores até ao mês de julho. Já sabem, o Telegram onde eu partilho todas as apostas para aí lives que faço está na descrição. Link Telegram totalmente gratuito. Muito obrigado pela gente que esteve aí e que quarta-feira seja um bom dia com boas apostas.